A primeira escola da criança. Vamos lá entender este assunto? Capítulo 28 do livro Lar Adventista. Isso aqui é um assunto muito interessante, muito especial. A primeira escola da criança, que diz, ó, o plano original de Deus para a educação. Vocês que são educadores, né, na escola muitas vezes sofrem. Tem alguns aqui professores. Esses dias eu estava conversando com um amigo, ele está dizendo, pastor, está sendo muito difícil porque eu dou aula, acho que de manhã e de tarde, aí eu tenho que preparar as aulas à noite. Isso tem ficado muito complicado, o período de provas é muito difícil e se torna um pouco mais difícil também porque às vezes os pais querem transferir para a escola a educação dos filhos, né? Querem transferir para eles essa educação. E você vai perceber qual é o plano original de Deus para a educação nessa manhã. Diz assim, ó: no plano divino de educação, adaptado às condições do homem após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai como elo conectivo entre Deus e o homem. Ele é o grande ensinador da humanidade, ele é como se fosse nosso professor. E ele ordenou que os homens e mulheres fossem seus representantes aqui na Terra. A família era a escola e os pais eram os professores. A educação centralizada na família era a que prevalecia nos dias dos patriarcas. Deus provia as escolas assim estabelecidas as mais favoráveis condições para o desenvolvimento do caráter. O povo que estava sob sua direção ainda prosseguia com o plano de vida que ele havia designado do princípio. No princípio, os que se afastavam de Deus construíam para si mesmos cidades e, congregando-se nelas, gloriavam-se no esplendor, no luxo e no vício, que fazem da cidade de hoje o orgulho e a maldição do mundo. Percebeu? Isso aqui é um contexto para que a gente possa entender mais ou menos o texto introdutivo de qual era o plano de Deus para as famílias. O plano de Deus qual era? Era que dentro do lar fosse a escola, os pais fossem os professores inicialmente dos filhos, né? Quando eles começaram a fugir disso e construir a própria cidade para si e congregar nelas, eles gloriavam-se no seu resplendor, no seu luxo. Aí o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Orgulho, maldição do mundo, que é o que acontece nas cidades hoje. Então aqui, ó, mas os homens que se ativeram aos divinos princípios de vida moravam entre campos e colinas, eram cultivadores do solo e guardas de rebanhos, e nessa vida livre e independente, com suas oportunidades para o trabalho, estudo e meditação aprendiam acerca de Deus e ensinavam os filhos a respeito de suas obras e caminhos. Tal foi o método de educação que Deus desejava estabelecer em Israel. Na vida usual, a família era tanto a escola como a igreja, sendo os pais os instrutores nos assuntos seculares e religiosos. Então, assim foi inicialmente. Deus pensou assim e assim ele trabalhou inicialmente para a educação dos filhos. Novamente repito: os pais eram os professores, a família, a casa era a escola. E o desejo de Deus era que os pais, era que todas as famílias vivessem assim, num lugar onde eles pudessem ter a livre observação da natureza, pudesse aprender da natureza, aprender das coisas, do trabalho. Nós já falamos um pouquinho sobre isso quando nós tratamos do assunto da vida no campo, né? Nós começamos um pouco sobre isso, quais são os benefícios de morar no campo. E Deus ali nos mostrou que quando nós moramos no campo, a gente tem muita facilidade em ensinar lições práticas aos nossos filhos. Então esse era o desejo de Deus, sempre foi, né? Mas as coisas mudaram, as coisas mudaram. Nós vamos entender um pouquinho o que aconteceu. O círculo da família. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar, irmãos, que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência e domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercidas na direção devida, tornam-se o fator de grande alcance em prol da verdade e da justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar. Percebeu? Que forte esse texto, né, irmãos?
Esse texto ele é muito forte, ele mostra para mim e para você a importância da escola no lar, da educação que os pais dão para os filhos, dos momentos que os pais tiram ali ou separam para educar os filhos dentro do lar. Eu conheço alguns pastores, né, algumas famílias pastorais, que eles não colocam os filhos na escola muito cedo. Eles até têm problema com o conselho tutelar devido a isso, mas eles levam lá e eles fazem em casa o ensino dos filhos, né? E os filhos eles se destacam muito bem quando eles chegam na escola. Por exemplo, eu vou mencionar aqui o exemplo do nosso ministerial, né? O nosso ministerial ele tem uma filha, a Elisa. Não sei se eu posso falar, acredito que sim, depois vou dizer para ele, né? E eles educam a filha deles, né? Eles, obviamente, têm todos ali a liberação para fazer isso. E a menina é muito inteligente, né? Já sabe ler, ela é muito inteligente. E fora que os princípios bíblicos estão sendo ensinados ali pela mãezinha dela. Ela tem muita paciência e ensina. Esse é o desejo de Deus, esse já era o desejo de Deus. Agora, o que que acontece nos dias atuais, que você sabe? Muito cedo já existem aí as creches, né? Onde os pais, por questão de trabalho e tudo, colocam os filhos na escola muito cedo. E esse, irmãos, olha, escuta o que eu vou dizer para falar, vou dizer para vocês. Esse não era o desejo de Deus para os seus filhos. Esse não é o desejo de Deus para você. O que Deus queria ou quer é que você eduque seus filhos nos primeiros anos dele. Que você mesmo faça isso. Porque às vezes numa escola, numa creche, obviamente, pastor, mas existe essa situação porque eu trabalho? Não, tudo tranquilo, né? Você sabe da sua realidade, mas o conselho eu não posso deixar de dar e também não posso deixar de orientar conforme a vontade do Senhor. O conselho era que você, mãe, educasse a sua filha ou seu filho em casa, né? Até a idade que ele tivesse capacidade de ir para a escola e ali ele aprendesse os conteúdos da escola, né? Que a escola é para ensinar ali a questão acadêmica, né? Mas a educação mesmo, ela precisa vir de casa, né? E é assim que Deus quer para nós, tá certo? Então diz assim, ó, educação do lar, primeira em importância. É um triste fato, quase universalmente admitido e deplorado, que a educação do lar e o ensino da juventude de hoje têm sido negligenciados. Não há um campo de ação mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar. Das obras confiadas a seres humanos, nenhuma existe tão repleta de consequências de grande alcance como a obra dos pais. Nenhuma, irmãos. Nenhuma obra ela exige, é, 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 ela é tão repleta que ela pode trazer tantos benefícios ou muitas consequências, como é a educação feita pelos pais, como é que são as obras dos pais. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade. E o que estes jovens e essas crianças hão de ser dependentes do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e das criminalidades que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentaria o mundo? Percebeu? Era muita transformação, não era, irmão? Já pensou? Se todas as famílias tivessem como prioridade, todos os pais tivessem como prioridade essa educação dentro do lar aos filhos, o mundo ele iria, como é que eu posso dizer? O mundo ele ia experimentar uma transformação absurda, porque os filhos seriam mais educados, teríamos mais filhos educados, menos problema de criminalidade, menos miséria, né? Menos enfermidade. Tudo isso era o desejo de Deus para o seu povo. Esse é o desejo do Senhor. Aqui diz assim, ó, tudo mais deve ser secundário. Toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus. Mas, decididamente, o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhe deu, deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer da razão para conhecer e amar a Cristo. Mediante penoso esforço, devem os pais vigiar a mente aberta e receptiva, tornando tudo secundário no lar, ante o positivo dever sobre eles impostos por Deus, de educar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Não devem os pais permitir que o cuidado dos negócios, costumes e regras mundanos e a moda tenham um poder controlador sobre eles,
de maneira que negligenciam os filhos na infância e deixam de dar-lhes a devida instrução ao aumentarem em anos. Percebeu? Esse finalzinho aqui vai dizer exatamente aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Não devem os pais permitir que os cuidados dos trabalhos, dos negócios, façam com que os teus filhos sejam, que a educação dos teus filhos seja negligenciada dentro do lar. E às vezes você faz o quê? Você terceiriza essa educação. Você coloca na mão de outras pessoas para que outras pessoas cuidem dos seus tesouros. Eu gostei muito da fala do Arão, quando ele diz assim que Deus deu tesouros para ele. E é exatamente isso, né? São tesouros que Deus nos deu, são nossos filhos. E é por isso que ele vai requerer de nossas mãos, quando ele voltar, onde estão os filhos que eu te dei? E se tem algo que Deus leva em consideração, é justamente a educação que nós damos aos nossos filhos. Portanto, paizinhos e mãezinhas que estão me ouvindo aí, atente nesse assunto com muito carinho, né? Eu tenho certeza que você tem o cuidado dos filhos e muitas vezes, quando nós não damos tanta importância para isso, as consequências vêm no futuro. Aí você se pergunta, onde foi que eu errei? Por que que meu filho tomou decisões assim? Por que que ele foi para esse lado e não foi para esse? Por que que ele fez isso e não fez aquilo? Onde foi que eu errei? E a educação, muitas vezes, o erro está na educação dos filhos. Às vezes, nossos filhos não estão tendo a educação cristã que deveriam ter, né? Os ensinamentos bíblicos, os ensinamentos das histórias da Bíblia, culto familiar, esse tipo de situação que pode ser de grande bênção para você e para os seus filhos. Às vezes nós estamos sendo negligentes com isso. Então, atente nessas orientações, que com certeza vai te ajudar muito e vai ser uma bênção para a sua vida. Uma grande razão porque há tanto mal no mundo hoje é que os pais ocuparem a mente com outras coisas que não aquela da máxima importância, isto é, como se adaptarem à obra de paciente e bondosamente ensinar aos filhos o caminho do Senhor. Se a cortina pudesse ser afastada, veríamos que muitos irmãos, muitos filhos que se têm extraviado, perderam-se para as boas influências por causa deste descuido. Pais, podeis permitir que isto aconteça em vossa experiência? Nenhum trabalho deveis ter mais importância, ser mais importante do que vos impeça de dar aos vossos filhos, em todo o tempo, o que seja necessário para fazê-los compreender o que significa obedecer ao Senhor e nele confiar inteiramente. Amém? Percebeu? Não há razão, irmãos, para que os pais ocupem a mente com outras coisas mais do que com aquilo que deve ser a máxima importância, que são os filhos, a criação dos filhos. É importante isso aqui para você? Você está entendendo a mensagem de hoje? Espero que sim. Então, esse é o desejo de Deus para mim e para você. Aqui diz, ó, instrumento de Deus no ensino do lar. Que diz: devem os pais, em sentido especial, considerarem-se como instrumentos de Deus para instruir seus filhos, como fez Abraão para que guardem o caminho do Senhor. Necessitam buscar as Escrituras diligentemente, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam ensinar na sua casa. Miqueias vai dizer o seguinte, ó: que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6:8. Para serem ensinadores, devem os pais ser discípulos, constantemente recebendo luz dos oráculos de Deus, levando esta preciosa luz por preceito e exemplo à educação dos seus filhos. Amém? Então, qual é o desejo de Deus? É que você ensine as escrituras para os teus filhos. Agora, irmão, olha a repreensão. Como é que eu posso ensinar as escrituras para os meus filhos se muitas vezes, no afã de fazer o meu trabalho, no desespero de trabalhar, eu nem estudo a Bíblia? No desespero de fazer a vontade, de correr atrás das coisas que eu quero, que são prioridade para mim, eu saio de casa no desespero, eu não tenho nem oro mais. Infelizmente, isso tem acontecido com muitas famílias. Normalmente, quando eu chego nas casas para fazer uma visita pastoral, eu pergunto: você tem realizado o culto familiar? E muitas das pessoas, muitas irmãos, muita porcentagem absurda, dizem: não, pastor, aqui nós não fazemos o culto familiar. Malmente a gente faz o culto do pôr do sol na sexta-feira, e às vezes ainda é difícil, mas nós não fazemos o culto familiar. Então, irmãos, eu sinto informar que realmente a probabilidade de os teus filhos seguirem por outros caminhos é muito alta. A probabilidade de eles tomarem decisões equivocadas é muito grande. Porque quando se realiza o culto familiar dentro de casa, já tem uma probabilidade de os filhos não seguir por aquele caminho, imagine quando não faz.
não é verdade? Então, o que que Deus pede? Que nós possamos ensinar as escrituras para os nossos filhos, sermos diligentes nisso. Mas para ter as escrituras ensinadas, é preciso que eu busque por isso, né? Que eu sinto o prazer de aprender da Bíblia. Então, para eu aprender a Bíblia, eu preciso passar tempo estudando a Bíblia, buscar os ensinamentos da Bíblia, ler livros que vão me orientar, ler materiais que vão fortalecer a minha mente, meu coração e também dos filhos. Então, tudo isso que acontece nos dias atuais, de você ver assim situações difíceis entre pais e filhos, houve uma negligência no passado. E é por isso que Deus está querendo que nós sejamos sábios em relação a este assunto, tá certo? Eu espero que esse assunto esteja ficando claro para você, que você esteja entendendo esse assunto, tá certo? Então aqui vai dizer aqui, ó, para que você seja ensinador, você precisa ser discípulo. Para que eu seja discípulo, eu preciso estar recebendo as informações diretas de Deus. E para receber as informações diretas de Deus, eu tenho um livro que já me ajuda, que chama-se Palavra de Deus. Então, quando eu leio esse livro, ele fala comigo. E é dessa forma que nós vamos buscando orientação sábias para ensinar aos nossos filhos e à nossa família. Pela luz que Deus tem me dado, sei que o esposo e a esposa devem ser no lar sacerdotes, médicos, enfermeiros e mestres, unindo os filhos a si mesmo e a Deus, educando-os para que deixem cada hábito que de alguma maneira milite contra a obra de Deus no corpo e ensinando-os a cuidar de cada parte do organismo. A mãe deve ser sempre preeminente nesta obra de ensinar os filhos. Embora deveres importantes e graves repousem sobre o pai, a mãe, pela quase constante associação com os filhos, especialmente durante os seus tenros anos, devem sempre ser sua especial companheira e instrutora dos filhos. Deve ter o maior cuidado em cultivar nos filhos o asseio e a ordem, a fim de dirigi-los na correta formação de hábitos e gostos. Deve instruí-los para que sejam industriosos, confiantes de si e um auxílio uns aos outros, para que vivam, hajam e laborem como que estivessem sempre à vista de Deus. Amém? Esse é o desejo de Deus para nós, que nós possamos ser sacerdotes, nosso lar, os homens, né? Que nós possamos ser os médicos, enfermeiros, os mestres da nossa casa, possamos ter a disposição em ensinar os nossos filhos, que as mães que estão me ouvindo sintam sempre esse desejo de ensinar os filhos, porque repousa sobre a mãe, sobre o pai, essa responsabilidade, né? E que possamos instruir os nossos filhos a confiar em si, a confiar em Deus, a ser um auxílio para os outros, para que eles possam ser trabalhadores e possam viver sempre como se Deus se estivesse todo o tempo à vista de Deus, que é isso que acontece, verdade? Preparo para o conflito iminente. Aqui vai dizer o seguinte: ó, Satanás está movimentando os seus exércitos. Estamos nós individualmente preparados para o terrível conflito que está à nossa frente? Estamos preparando nossos filhos para a grande crise? Estamos nos preparando a nós mesmos e a nossa casa para conhecer a posição do adversário e seus métodos de guerra? Estão nossos filhos formando hábitos de decisão para que possam estar firmes e inamovíveis em toda a questão de princípios e deveres? Oro para que possamos todos compreender os sinais dos tempos, a fim de que preparemos a nós mesmos e a nossos filhos, de maneira que no tempo do conflito, Deus possa ser nosso refúgio e nossa defesa. Amém? Então, que são várias perguntas para mim e para você, para que a gente possa estar meditando. Estamos preparando os nossos filhos para a crise final? Estamos, irmãos, formando hábitos na decisão dos nossos filhos para que eles possam se manter firmes e dê o seu refúgio e a defesa de cada um deles? Reflita sobre essas perguntas. Com certeza ela pode trazer respostas maravilhosas para mim e para você. Muito bem. Eu espero que você tenha entendido a mensagem desta manhã, que a educação no seu lar seja uma prioridade por parte sua, né? Você que é marido, você que é esposa, que vocês entendam que Deus deu esses tesouros para nós, os filhos, para que a gente possa educar nos caminhos dele, ensinar aquilo que ele nos pede, né? E o apelo de hoje é: maravilhoso Deus, eu sou grato por todos esses ensinamentos. Possamos falar isso para Deus hoje, né? Se eu estou sendo negligente com essas orientações, por favor, me ajude a colocar em prática em meu lar, enquanto há tempo. Que esse seja o seu desejo e esse seja o meu. Que possamos colocar em prática, enquanto há tempo, todas as orientações que nós estamos aprendendo até aqui. E que nós possamos levar a sério a educação no lar, a educação de nossos filhos. Amém? Que Deus abençoe você, querido irmão, mais uma vez. A gratidão a Deus, porque você tem participado desses estudos
E eu oro para que esses estudos estejam tocando o teu coração, tendo espaço na sua mente e que através desses estudos a sua família possa cada vez mais caminhar com mais confiança nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo, por mais uma orientação e ensinamento que o Senhor nos concede. Entendemos, Senhor Deus, que realmente o Senhor leva muito a sério a criação dos nossos filhos, a forma que nós estamos educando cada um deles. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazê-lo conforme a tua vontade. Abençoa cada um dos teus filhos que está ouvindo essa mensagem, tanto aqui pelo Zoom como também pelo YouTube. Que o Senhor venha, Senhor Deus, nos capacitar, nos ajudar, para que a gente possa educar os nossos filhos da forma como agrada o seu coração. Perdoe, Senhor Deus, as nossas negligências, as nossas faltas em relação a este assunto e nos ajude cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Povo abençoado de Deus, que Deus nos abençoe poderosamente. Deixa eu ver os rostos de vocês. Eita glória! Que bênção! Que bênção, que bênção, que bênção. Olha só, rapaz. Eita, a tela principal tá quase todas as câmeras ligadas. Lá vai a primeira foto. Primeira foto. Vem mais pertinho aqui, ó. Tirar a foto. 1, 2, 3. Espera aí que tem um celular bem aqui. Espera aí rapidinho. Pronto. 1, 2, 3. Tá lá. Pronto, deixa eu tirar a segunda foto agora. Vamos lá. Segunda. E agora a terceira, que hoje deu 3 telas. Criança tá dormindo, amor. Ponto, povo de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma alegria estarmos juntos uma vez mais para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. A criança tá dormindo hoje, não quis. Criança está dormindo. Pastor, Amém. Dormir, né? Amém, Jander, povo de Deus. Jander me disse que eu Dormir, passei pastor. vergonha ontem, pastor. Não entendi. Como é que foi o negócio? O Jander disse que eu passei vergonha ontem. Ah, sim, é verdade. Tu foi entrar naquela casa de abelha, agora você passou vergonha. É. Povo de Deus, que Deus abençoe. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nos vemos amanhã para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Bom Amém. Tudo bem, culto a pastor? todos nós Bom dia. e bom Tchau, culto a todos Elaine. vocês. Tá? Deus Bom dia, abençoe. pastor. Bom dia, dia a família todos. pastoral aí. Bom A dia. criança tá Tchau, dormindo aí, a criança. Dormindo, né? tchau, gente. Até mais. Tchau, pastor. Tchau. Agatha, achei.